Você não vai conseguir comprar nem vender. Não é ficção científica. Não é teoria da conspiração. É exatamente o que está escrito em Apocalipse 13:17, escrito há quase 2000 anos por um homem chamado João, exilado na ilha de Patmos. E também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. 2 décadas atrás, essa profecia parecia impossível de cumprir. Como alguém poderia controlar o comércio de cada ser humano no planeta ao mesmo tempo? Hoje, a pergunta não é mais como, é quando. Pagamentos digitais eliminando o dinheiro físico. Escaneamento de íris e biometria, substituindo senhas e documentos. Implantes subcutâneos com dados pessoais e financeiros, já testados em países escandinavos. Sistemas de crédito social ligando o comportamento pessoal ao acesso a serviços. Inteligência artificial monitorando transações em tempo real. A infraestrutura que tornaria a profecia de Apocalipse 13 tecnicamente possível foi construída nos últimos 20 anos e está quase completa. Neste vídeo você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre a marca da besta, o que ela é, o que ela não é, quem a implementará, qual é a sua conexão com o Anticristo e por que o mundo de 2026 está mais próximo dessa profecia do que qualquer geração anterior na história. Fique até o final, porque o último ponto é o que mais vai te surpreender. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Novo vídeo todo dia para você que quer entender o que está acontecendo. Antes de conectar a profecia ao presente, precisamos entender exatamente o que Apocalipse 13 descreve, porque há muita confusão sobre isso. O texto de Apocalipse 13, 16, 18 é extraordinariamente específico. João descreve uma besta, que a maioria dos estudiosos identifica com o Anticristo, que obriga toda a humanidade a receber uma marca, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sem exceção, sem classe social privilegiada, sem país neutro. A abrangência é global e absoluta. A marca é colocada na mão direita ou na testa. 2 localizações físicas precisas. Não uma ideia abstrata. Não uma postura filosófica. Uma marca identificável no corpo. E a função da marca é absolutamente clara: controle econômico. Ninguém poderá comprar nem vender sem ela. O comércio, a sobrevivência cotidiana, fica condicionado à posse dessa marca. E então João acrescenta algo que se tornaria o detalhe mais discutido de toda a profecia: o número da besta. 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. É número de um homem específico, de uma identidade específica. E esse número será, de alguma forma, associado à marca que controlará o comércio global. O que a Bíblia é absolutamente clara ao afirmar, e que muitos ignoram, é que a marca da besta não é recebida involuntariamente. Não é um chip implantado durante o sono. É uma decisão, uma escolha consciente que envolve lealdade ao Anticristo. E as Escrituras são inequívocas sobre as consequências eternas dessa escolha. Mas o que torna 2026 diferente de qualquer outro momento da história em relação a essa profecia? Por 2000 anos, o cumprimento literal de Apocalipse 13 exigia algo que simplesmente não existia:
Um sistema capaz de monitorar e controlar as transações comerciais de cada ser humano no planeta simultaneamente. Isso era tecnicamente impossível até muito recentemente. E então, em um período de aproximadamente 30 anos, a humanidade construiu exatamente essa infraestrutura. Não para cumprir a profecia, mas o resultado é o mesmo. O dinheiro físico está em declínio acelerado em todos os países desenvolvidos. A Suécia quase eliminou completamente o uso de papel moeda. A China implementou o yuan digital com capacidade de rastreamento de cada transação. A União Europeia avança no euro digital. O Brasil tem o Pix, que processa centenas de milhões de transações diárias com rastreabilidade total, a identificação biométrica, reconhecimento facial, escaneamento de íris, impressão digital, já é utilizada para acesso a serviços bancários, aeroportos, smartphones e fronteiras em dezenas de países. Implantes subcutâneos com chips RFID já foram voluntariamente adotados por milhares de pessoas em países como Suécia e Finlândia, substituindo cartões e chaves. Sistemas de crédito social, onde o comportamento do cidadão determina seu acesso a serviços, transporte e financiamento, já estão operacionais em partes da China. Nenhum desses sistemas é a marca da besta. A profecia é clara. A marca está ligada ao anticristo e a uma escolha de lealdade que ainda não ocorreu. Mas a infraestrutura tecnológica que tornaria esse controle possível em escala global está praticamente completa. Mas para entender a marca, você precisa entender quem a implementará. E a Bíblia diz muito mais sobre o anticristo do que a maioria das pessoas percebe. Apocalipse 13 descreve duas bestas distintas. A primeira, que sobe do mar, representa o anticristo como líder político e militar. A segunda, que sobe da terra, é o falso profeta, seu braço religioso. É a segunda besta, o falso profeta, que implementa a marca. E faz isso com um contexto específico, depois de ter feito o mundo adorar a primeira besta. A marca não vem primeiro. Ela vem depois de um processo de sedução global. Um líder que o mundo aclamará como solução, como paz, como unidade em um momento de caos. Daniel 9:27 descreve esse líder confirmando um tratado de 7 anos com Israel, o que pressupõe que Israel está em posição de assinar tratados, o que pressupõe a existência do Estado de Israel, que só voltou a existir em 1948, após quase 2.000 anos de dispersão. 2 Tessalonicenses 2 descreve esse homem como o filho da perdição, aquele que se opõe e se eleva acima de tudo o que se chama Deus, chegando ao ponto de sentar-se no templo de Deus e proclamar-se Deus. No templo de Deus, o terceiro templo, aquele cujos preparativos já estão em andamento em Jerusalém. A profecia da marca da besta não está isolada. Ela é parte de uma sequência que inclui Israel, o templo, o tratado, a traição, a tribulação, e que está com mais peças no lugar hoje do que em qualquer outro momento da história. E aqui chegamos ao aspecto da profecia, que é ao mesmo tempo o mais sombrio e o mais esperançoso. Apocalipse 14, o 9:11, descreve o destino eterno de quem recebe a marca. É uma das passagens mais solenes de toda a Bíblia, e não deixa margem para interpretação suavizada. E um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na sua testa ou na sua mão,
também ele beberá do vinho da ira de Deus. A marca não é uma formalidade burocrática. É uma declaração de lealdade com consequências eternas. Mas existe o outro lado dessa moeda, e é igualmente claro. Apocalipse 24 descreve aqueles que recusaram a marca, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que por isso foram mortos durante a tribulação. E João viu esses mártires ressuscitarem e reinarem com Cristo por 1000 anos. Recusar a marca durante a tribulação significará a morte física, e ao mesmo tempo, a vida eterna. E aqui está o que precisa ser dito com clareza. Para quem passa pelo arrebatamento, essa escolha não precisará ser feita. A igreja não estará aqui durante o período da marca. Os que ficarem, os que chegarem à fé durante a tribulação, enfrentarão essa escolha de uma forma que nenhuma geração anterior enfrentou. E o Apocalipse diz que haverá multidões que farão a escolha certa, mesmo sabendo o custo. Mas por que 2026 especificamente? O que torna esta geração diferente de todas as outras que estudaram essas profecias? Jesus disse em Mateus 24:34, "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." A questão é, qual geração? A maioria dos estudiosos escatológicos identifica o marco gerador como o retorno de Israel à sua terra, em 1948. A restauração do Estado de Israel foi, por si só, um evento que estudiosos bíblicos haviam previsto por séculos como precondição para os eventos do fim dos tempos, e que o mundo secular considerava impossível. E desde 1948, cada peça da sequência profética foi se encaixando. Jerusalém voltou ao controle judeu em 1967. O movimento para a construção do terceiro templo ganhou estrutura organizacional, sacerdotal e material nas últimas décadas. A coalização de Ezequiel 38, Rússia, Irã e Turquia nunca esteve tão alinhada como em 2026. O Tratado Abraham Accords normalizou relações entre Israel e nações árabes, criando o ambiente para o futuro tratado que Daniel previu. E a infraestrutura tecnológica para o controle econômico global está praticamente concluída. Nenhuma geração anterior tinha todas essas peças no lugar simultaneamente. Não sabemos a data. Jesus foi explícito. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas sabemos algo que as gerações anteriores não podiam saber. Que estamos vivendo em um momento em que o cumprimento literal de todas essas profecias se tornou tecnicamente possível pela primeira vez. E isso, por si só, muda a forma como você deveria ler as notícias. E chegamos à pergunta que está por trás de todo este vídeo. O que você faz com essa informação? Existe uma diferença fundamental entre estudar as profecias do fim dos tempos com pavor e estudá-las com discernimento. O pavor paralisa, o discernimento prepara. A marca da besta não é uma ameaça para quem já pertence ao Cordeiro. A promessa do arrebatamento, que estudamos no vídeo anterior, é exatamente isso. A igreja não passará pelo período em que essa escolha precisará ser feita. Mas isso não significa que essas profecias não têm nada a dizer para você hoje. Elas dizem muito. Elas dizem que o mundo está caminhando para um momento de escolha absoluta. Um momento em que lealdade espiritual e sobrevivência econômica entrarão em conflito direto. E que esse momento é, pela primeira vez na história, tecnicamente possível dentro da nossa geração. Elas dizem que cada pessoa na sua vida que ainda não pertence ao Cordeiro é alguém que pode enfrentar essa escolha sem a preparação espiritual necessária. E que você tem tempo,
agora para fazer algo com isso. E elas dizem que a história tem um autor, que as profecias não são coincidências, que o mesmo Deus que escreveu o fim da história com precisão desconcertante é o mesmo Deus que te conhece pelo nome. Você pode confiar nesse Deus, não com os olhos fechados para o que está acontecendo, mas com os olhos abertos, entendendo onde você está na história e de que lado você está. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver isso. Novo vídeo amanhã. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Conta nos comentários. Você acha que a infraestrutura para a marca da besta já está sendo construída?